Ok, pessoal, saudações a todos. Meu nome é Júlio Souza, instrutor de vocês aqui na parte da matéria que versa sobre o Regulamento Internacional para evitar abarroamentos no mar. Parte muito importante do nosso processo seletivo, a categoria de praticante prático, uma vez que podemos verificar ao longo dos concursos anteriores que as questões de RIPEAN, além de serem recorrentes, são questões que encerram um determinado grau de, vamos dizer assim, de importância dentro do contexto, porque, primeiro, que é a parte muito peculiar, a matéria é como se fosse uma regra de trânsito, só que no mar, importante para que todos do meio marítimo entendam, compreendam e as apliquem, né, as regras. Do outro lado também, a prova ela é bastante minuciosa em alguns textos, bastante detalhista em algumas partes, e é isso que faz uma grande diferença para o candidato, no meu ponto de vista. Ok? Então, é uma parte da disciplina que merece estar sendo o tempo inteiro revisada, exercitada, a fim de que você entre na prova praticamente não tendo dúvida alguma. O método de estudar o RIPEAN, ele consiste primeiro em entender as regras em si, né, porque elas existem. Outra é você fazer uma leitura do documento, né, ou do regulamento, por assim dizer, de um jeito, vamos dizer assim, não compromissado no primeiro momento. Só você ir passando os olhos, para você ir esquentando o seu cérebro, para você receber as informações que vêm depois. Erro muito comum do candidato é tentar ficar, logo no início dos seus estudos de RIPEAN, buscando os detalhes das normas, os detalhes das regras, e isso aí atrapalha muito. O candidato primeiro tem que entender a espinha dorsal do RIPEAN, isso aí eu falo para todas as matérias, mas principalmente no RIPEAN, entender a espinha dorsal da matéria e, a partir daí, solidificando as informações dessa espinha dorsal, ou seja, né, as principais luzes, as principais manobras, os principais fatos, as principais circunstâncias, e somente a partir desse entendimento profundo é que você pode começar a ramificar e detalhar um pouco mais o regulamento internacional para evitar abarroamento no mar, que a gente chama aí de RIPEAN. Tá, ok? Nosso objetivo aqui, como sempre, né, do Instituto BZ, é facilitar a vida do aluno. Sei muito bem como vocês estão se sentindo, porque fui candidato deste mesmo processo seletivo, e sei que, às vezes, a ansiedade, a vontade de querer aprender mais rápido, né, a busca por métodos mirabolantes de estudo, fazem você, às vezes, desvirtuar um pouco do que é realmente necessário para a prova. O conselho que sempre eu deixo para os meus alunos é: essa prova não é para quem sabe demais. Essa prova é para quem sabe realizar a prova e entende o pensamento da banca, ou seja, da autoridade marítima, na representação da diretoria de portos e costas, ok? Então, se você conseguir entender esse modus operandi, né, dos examinadores, você tem mais facilidade de responder as questões, de modo a não ficar inventando muito. Existem alunos muito bons, que sabem demais da matéria, candidatos que fizeram concursos junto comigo, e ainda assim não logram êxito nas aprovações justamente por conta disso. Sempre acham que tem uma pegadinha escondida, sempre acham que o examinador está errado, sempre acham que a questão vai ser anulada. Esqueçam tudo isso, ok? Nosso objetivo aqui foi o de trazer o RIPEAN o mais simples possível para você estudar e armazenar o conhecimento, ok? De nada adianta você abrir o RIPEAN e começar a sublinhar todos os textos. Isso aí é completamente ineficaz. O que você precisa fazer é paulatinamente indo destrinchando cada regra e só passar para outra à medida que você já
está bem consciente, né, e bem seguro da anterior. Tá? Mais uma vez eu digo que a ansiedade nesse processo seletivo é uma das maiores inimigas para você se dar bem nessa prova, ok? Então vamos lá, galera. O que eu fiz aqui? Se você for pegar se você for pegar o RIPEAN, né, primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? Tem muita gente que fala que Coreg é a mesma coisa que RIPEAN. Isso é uma falha. Por quê? O Coreg, né? Convention of Preventing Collisions at Sea, ele nada mais é do que a reunião de várias pessoas que têm voz ativa e que podem deliberar acerca de algum assunto, de algum aspecto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, Convenção sobre o Regulamento para Evitar Abalroamento no Mar, que é o chamado Coreg 72, porque foi a data em que representantes de países com voz ativa efetivamente sentaram à mesa para discutir quais seriam os tópicos, as regras a serem seguidas. E, diante dessa conversa, para que houvesse uma uniformização mundial de procedimentos acerca, né, do tráfego marítimo, chegou-se à conclusão que era necessário que todo mundo sentasse e estipulasse algumas regras. Okay? É a mesma coisa que ocorre quando você está dirigindo no trânsito, por exemplo, aqui do Brasil, e você vai dirigir em Londres. A mão invertida, né? A famosa mão inglesa. Muito provavelmente, os brasileiros que saem daqui para lá têm certa dificuldade no início para se adaptar, porque o cérebro dele já está capacitado a entender que aqui ele tem que trafegar pela esquerda. Em compensação, lá é o contrário, você trafega pela direita. Então, até o seu cérebro se acostumar com isso, muitos brasileiros têm alguns sustos no trânsito, né? Outros pequenas colisões e, em casos mais graves, até mesmo colisões mais trágicas, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia da convenção foi justamente isso, que o mundo inteiro passasse a falar uma mesma regra em termos de regra de trânsito no mar, por assim dizer. Okay? Então, a convenção por si só, ela não é a regra. A convenção é a união dessas pessoas que conversam em determinado lugar e deliberam acerca do que é melhor para a segurança da navegação. É sempre importante lembrar isso, tá? O tripé é a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e evitar a poluição hídrica por petróleo, seus derivados e outras substâncias danosas ao ambiente, tá ok? Em cima disso, o que aconteceu? Esta convenção deliberou e estipulou que algumas regras deveriam ser seguidas. Tá bom? Então, começando a nossa matéria. Eu gosto sempre de dar um incentivo para os meus alunos, porque também estudar para prático não é uma questão de ser superdotado, extraordinário. Eu não sou superdotado. As pessoas que eu conheço não são. São apenas pessoas que efetivamente se empenham num projeto. E isso é o que você está fazendo agora, assistindo minhas aulas, seja na sua casa, no seu trabalho, no smartphone, no trânsito, no trem ou no metrô. Tá? Então, fica aí para você. Ó. Para o sucesso não existe elevador. Você sempre tem que pegar as escadas. E aí, eu faço a apresentação nesse slide aqui, do modo pelo qual o prático embarca no navio. Isso é igual aqui, na Alemanha, na Holanda, no Japão, nos Estados Unidos. Alguns práticos embarcam por aeronaves, tá? Mas a grande maioria embarca por escadas, as chamadas escadas de quebra-peito. Tá bom? Então, é isso que eu digo. Não procure elevador, principalmente para esse processo seletivo. Utilize as escadas. E eu almejo que você, que agora está me escutando, realmente utilize essas escadas. Tudo bem? Seguindo. Como eu comecei a falar aqui no nosso bate-papo inicial, este é um módulo muito importante, não só para a sua prova teórica, como também para a sua prova prática e, consequentemente, para a sua vida profissional como futuro prático de navios. Você imagina
você investido da função de prático, de auxiliar o comandante de outras embarcações, sejam de bandeira estrangeira ou nacional, e você efetivamente desconhecer ou ter dúvidas quanto às regras de trânsito que são de conhecimento mundial. Então isso aí, para a profissão, é uma coisa ruim. Isto não existe na praticagem e você, obviamente, está querendo entrar agora, não vai querer iniciar essa estatística negativa. Então, isso daí é importante não apenas para o seu sucesso na prova teórica e prática, mas também para o resto da sua vida como profissional. Tá? Como eu disse, são regras similares às regras de trânsito, só que aplicadas ao ambiente marítimo ou fluvial. É importante salientar isso aí também, ok? Tanto da parte marítima quanto da parte fluvial.